Olá, queridos, que a graça do Senhor esteja sobre nós em mais uma semana de bênçãos. Quero hoje também continuar comentando com vocês sobre a questão da prosperidade na nossa vida. Quando falamos de prosperidade, a gente pensa já uma infinidade de outras coisas. Mas eu quero aqui trazer a provisão de Deus quando ela acontece na nossa vida. E ela acontece na nossa vida quando nós permitimos que o Senhor trabalhe constantemente, certo? Mas existem alguns fatores que impedem a provisão de Deus de acontecer na nossa vida. São alguns erros que nós podemos cometer e estes erros nos afastam de ter as bênçãos e maravilhas do Senhor. Eu tenho aqui anotado algumas delas e eu quero aqui compartilhar com vocês. São algumas que em algum momento talvez nós praticamos e nós precisamos rejeitá-las da nossa vida para que a provisão de Deus venha sobre nós. Uma das primeiras que eu quero aqui compartilhar é a falta de obediência a Deus. A falta de obediência à palavra dele. Quantas vezes o Senhor nos dá uma palavra e nós não praticamos? Quantas vezes Deus deu uma palavra profética para vocês, queridos, e você não colocou ela em prática da maneira que o Senhor havia falado? Então nós precisamos estar atento a isso. Uma outra coisa é a preguiça. Às vezes nós não estamos conseguindo conquistar nada, não conseguimos chegar a lugar algum, e aí nós ficamos em casa deitado, nós ficamos em casa descansando. A palavra de Deus fala em Provérbios, no capítulo 20, verso 13, que nós não podemos amar ao sono. Como dá vontade de ficar em casa dormindo, né, descansando e tudo mais, mas muitas vezes não é isso que Deus tem para nós. Ele quer que a gente se levante. Uma outra situação também muito importante que nos impede é o egoísmo, impede de receber aquilo que Deus tem da sua provisão. Não, eu quero de um jeito, tem que ser desta forma, eu não compartilho o que eu tenho, eu não vou repartir o que Deus me deu, então é meu, sou eu é que tenho, eu é que posso. Nós temos muitas vezes o egoísmo tentando reinar na nossa vida e nós precisamos retirar isso no nome de Jesus. Uma outra situação é quando nós não somos gratos. Quantas vezes eu e você reclamamos, murmuramos daquilo que recebemos, daquilo que temos, reclamamos às vezes do nosso salário, em alguns momentos eu já falei isso, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos da nossa casa. Não tenha um coração não grato, porque é o Senhor quem te dá tudo isso. Uma outra coisa que nós podemos identificar também são as maldições hereditárias. Muitas vezes está se repetindo na minha vida algo na questão da provisão, algo na área financeira, algo na área profissional, e está acontecendo porque dentro da minha família também já aconteceu. Se você voltar um pouquinho no tempo e olhar os seus familiares, seus avós, bisavós, quantas perdas eles tiveram, quantas derrotas eles tiveram na área profissional, e isso tem se repetido. E se está se repetindo, irmãos, nós precisamos cortar. Precisamos pedir, Espírito Santo, me mostra o que hoje está impedindo de eu ter a provisão de Deus, de eu ser um homem, uma mulher abençoado nessa área, certo? Peça ao Espírito Santo, ele vai te trazer orientação, né, de toda e qualquer maldição, porque todas elas precisam ser derrotadas, quebradas no nome de Jesus Cristo. Uma outra coisa é a questão da infidelidade a Deus na área financeira. Por quê? Muitas vezes nós somos infiéis na questão do dízimo, na questão de oferta, né? Nós não entendemos esta questão como algo espiritual. Irmãos, quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando que o dinheiro ele é algo que Deus colocou na nossa vida para ser bênção. E muitas vezes nós estamos permitindo que o inimigo entre na nossa casa, entre na nossa vida financeira através dessa área, porque eu não entrego tudo ao Senhor. Irmãos, Deus nos deu 90% do salário para a gente sobreviver, Ele só pede 10%. E quando a gente faz isso por amor, por adoração a Ele, Ele nos abençoa de maneira sobrenatural. Então não seja infiel, deixe o Senhor trabalhar nesta área de sua vida. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês também é a sonegação de impostos. Quantas e quantas vezes nós queremos sonegar, dar um jeitinho, né? Vamos fazer aquele jeitinho brasileiro de mudar as coisas, de não dar aquilo que é do governo. A palavra do Senhor mostra que Jesus ensinou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.
Nós muitas vezes sonegamos o imposto de renda, sonegamos impostos que não deveriam ser sonegados. Ah, mas é muito dinheiro, irmãos. O Deus que nós servimos é o Deus que supre toda necessidade. Então seja honesto em suas declarações, seja honesto na sua documentação, veja como está a sua carteira de trabalho, você assinou a sua carteira de trabalho de uma maneira correta. Eu sempre falo isso às pessoas da minha igreja. Como está a assinatura da tua carteira? Você colocou alguma coisa por escrito lá e ganha algo por fora? Você está fazendo errado. Nós precisamos corrigir tudo isso. E isto trava a nossa vida financeira, impede a provisão de Deus. Você que é um profissional autônomo, não engane, não esteja oferecendo coisas que você não está realmente sendo honesto em fazer. Então não soneguem, irmãos, paguem seus impostos, deixe tudo organizado para que Deus possa te abençoar. Deus quer ver em nós a obediência nesta área. Uma outra coisa muito interessante é que muitas vezes nós achamos que os jogos de loteria, os jogos que hoje estão fazendo a festa hoje, né? Hoje tem na internet jogos, apostas e tudo mais, e nós começamos a deixar de seguir e de servir ao Senhor nesta área. Nós confiamos em números. Quando você lança uma aposta, você confia em números e você acaba deixando Deus de lado. Nós precisamos confiar no Deus vivo na nossa vida. Você, querido, amado, lembre-se, tudo que você ganha vem do Senhor. O Senhor está providenciando na tua vida. Para de ficar jogando, apostando em números, confiando que esses números vão chegar a você. Já me falaram algumas vezes, pastor, e se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu der o dízimo da Mega Sena? Primeiro, eu não vou receber. E segundo, você não vai dar. Sabe por quê? Porque você vai ver que é um montante de dinheiro e o ser humano hoje ele se prende à área financeira de uma maneira tão grande que quando ele vê os valores imensos, ele fica assim, não posso dar para a igreja, é muita coisa. Irmãos, isso não convém, isso não é para nós. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida e não é com jogos, né, de azar, de jogos de loteria que nós vamos ser abençoados financeiramente. Outra coisa são as dívidas. Irmãos, nós temos dívidas, precisamos cortar elas também aos poucos, né? Às vezes nós queremos comprar tudo, queremos ter tudo e não é isso que Deus tem. Deus não quer ver nem a mim, nem a você, nem a sua família endividada. Então nós precisamos ter o controle, precisamos chegar e falar assim, Deus, me dá sabedoria através do Espírito Santo para que eu possa controlar as minhas finanças, que eu não olhe para aquele objeto que eu tanto desejo e eu espere o tempo certo para conquistar esse objeto. Uma outra coisa também que faz com que a gente perca a provisão é quando a gente rouba a Deus. Se Deus te pediu algo para fazer, cumpra, faça, porque é Ele quem opera. Quando a gente rouba a Deus, muitas vezes eu falo isso, nós roubamos a Deus nos nossos dízimos, né? Quando o profeta fala lá no livro de Malaquias, ele está falando ao povo que estava roubando a Deus, que estava sonegando, que estava escondendo. Não esconda o que você ganha para o Senhor. Ele sabe quanto você ganha, ele sabe o quanto você tem. Não fique burlando porque você acha que são números imensos. Obedeça ao Senhor e você verá que Ele vai multiplicar sobre a tua vida. Lembra-se da palavra que fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É assim que Deus trabalha. Se somos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar no muito. E se somos fiéis no muito, Ele vai continuar liberando muito mais sobre as nossas vidas. Então não roube, não trave o que Deus tem para você. E uma última coisinha é a oferta bichada. Quando falamos de oferta bichada, muitas vezes a gente pega e dá qualquer coisa como oferta. Isso é uma oferta que Deus não se agrada, irmãos. A gente vai lá, quer ajudar uma família, ou quer ajudar uma pessoa com roupas, a gente vai lá e dá uma roupa velha, dá um sapato furado. Irmãos, nunca faça isso. Que você entregue sempre o teu melhor. O teu melhor precisa ser entregue como uma oferta de gratidão e de amor ao Senhor. Estes são alguns dos pontos que são fatores que impedem a provisão de Deus sobre a nossa vida, causados por nós, se nós permitirmos. Se você cortar isso da sua vida, você verá que o Senhor vai derramar muita, mas muita bênção sobre cada um de nós.
O pastor que eu comecei a minha vida cristã, ele sempre orava e falava assim: Senhor, derrame chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Então que as bênçãos do Senhor venham sobre ti nesses dias. Que a glória seja dada sempre ao Senhor com estas palavras. Que o Senhor te use e te abençoe em tudo que você for fazer. E que ela seja de grande valia. Tudo isso que nós comentamos aqui seja de grande valia à sua vida. E que o Senhor faça prosperar todos os seus passos e tudo que você for fazer seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Não esquece de se inscrever no canal e esteja repassando esse vídeo para outras pessoas também, ok? Um grande abraço a todos, Deus te abençoe em nome de Jesus.